Ainda respondendo a sua primeira pergunta da minha origem, né? Eu, baiano, em Paraisópolis. De que lugar da Bahia que você é? Itambé, na Bahia. Perto É do lado de Vitória da Conquista, que é a Campos do Jordão da Bahia, né? Isso aí. É um lugar super frio. Mas eu sou filho de uma mulher surda-muda que teve 14 filhos. E minha mãe só não falava, né? Porque 14 filhos foram bastantes. E depois que a minha mãe morre, nós fomos dados no Brasil inteiro. A gente foi sendo dado, a família tinha muito receio de ficar com essas crianças. Essas crianças eram mais ou menos parecidas comigo, falava bastante. Então imagina que filhos de uma mulher surda-muda falava bastante. Então a gente era um bando de menino falante, muito esperto. E aí tem um ditado na Bahia que dizia assim, vigia! Aí eu falava assim, vigia com esse menino. Cuidado, porque esses meninos na favela, provavelmente na perspectiva deste olhar violento e marginal, a gente também seria violento e marginal. Então o futuro que me davam era de ser um traficante, de ser uma coisa ruim dentro da favela, e não era um futuro que a minha mãe queria e nem eu queria. E eu sempre percebia de que eu podia mudar o meu futuro e que eu não era predestinado a dar errado porque eu morava em cima do córrego do Brejo, porque eu era filho da surda-muda, porque por qualquer título que era imposto de uma maneira ruim para mim. Então, e de onde que veio essa força, assim, de que, não, eu vou fazer algo diferente, não tem esse determinismo? De onde que veio? Foi a sua família? Foi um contato espiritual? De onde que veio isso? Eu acho que a força ela vem de Deus, porque Deus nos inspira a ser o que a gente quiser, sabe? Tem essa luz de Deus. E também fiz pela honra da minha mãe e da minha própria família e da minha comunidade. Porque era normal as pessoas acreditarem que uma pessoa com as características que eu tinha na favela se transformasse numa coisa ruim. Porque nos falta referência das coisas boas. As notícias que são contadas sobre nós são apenas no noticiário policial. As boas histórias, as histórias de sucesso são difíceis. Então, imagina como eu, que tenho 2 filhos, um de 11 e outro de 17, vai poder enxergar uma outra possibilidade. Porque não existia. Então, eu procurava os bons exemplos da favela, de quem estava prosperando, e eles eram exemplos violentos. O desejo era de sucesso, era aquela da violência. E eu queria fazer diferente, eu queria mudar essa realidade, porque eu não acreditava ser predestinado. Mas eu também faço um paralelo, Alan, de que uma criança como eu, numa família rica, em geral, falante, ela é tratada como criativo, futuro CEO da empresa, presidente da república, empreendedor. E as nossas crianças mais espertas, as mais criativas na favela, desde cedo, somos tratados como trombadinhas. Cuidado com esses meninos e tal, quando nós deveríamos ser estimulados a dar certo e ajudar o Brasil a crescer. Então, eu acredito que a partir desta minha percepção e do meu desejo de não ir embora, de não ser dado, porque tentaram muitas vezes me mandar embora para a Bahia, me dar para uma outra família. Eu fui dado algumas vezes para outras famílias. Você mas passou por várias fui famílias? Passando, numa situação muito difícil. Análoga à escravidão, literalmente, assim, dentro do próprio contexto da família. Você tá, sei lá, acostumado com uma família, de repente, né? Imagino que psicologicamente seja também foi muito difícil. Mas o meu desejo era sempre voltar para São Paulo, estar em São Paulo com a minha família original. Tinha essa coisa. Durante até um tempo, depois que eu virei o prefeito de Paraisópolis, né? Isso você tinha, desculpa, quando você transitou em várias famílias, você tinha quantos anos, mais ou menos? Dos 14 anos para baixo. Dos 14 anos para baixo eu fui passando por vários lugares. Ao nascer, a minha família conta que eu fui dado para um casal de italianos. Só que já era o 3º filho que a minha mãe tinha dado, né? A família tinha dado. Eles adotaram, que provavelmente não conseguiam ter filhos. E naquela época também, no interior da Bahia, você registrava na hora no hospital. Então não tinha esse rigor que hoje tem, graças a Deus. Então, mas a minha mãe ficou muito mal, ficou doente, dizem que ela ficou louca na rua, e aí a família Condó me trouxe de volta para casa. Sua mãe é viva? Minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu. Então, nessa coisa de se manter na família, de estar com o berço original, eu fui resistindo a tudo isso, mas de alguma forma eu não percebia. Tem um filme novo aqui, não sei se ainda está em cartaz, que é um filme sobre o Gato de Botas, que é a última vida do Gato de Botas. E aí o Gato de Botas tem medo da morte, ele está no último momento, então ele foge da morte, mas tem um personagem muito interessante que é um cachorrinho. E esse cachorrinho conta que tá brincando de esconde-esconde até hoje. Ele fala assim, você acredita que eles fizeram comigo? Me colocaram dentro de uma caixa, me jogaram dentro do rio. Você acredita que eu consegui sair e voltei para eles?
E aí fizeram de novo, me jogaram, botaram dentro de uma meia, amarraram a meia e jogaram no rio. Olha só, eu cresci com a meia. Então eu não percebia a família tentando se livrar de mim. Eu tenho noção e consciência desse contexto muito mais hoje. Então eu não vivia esse sofrimento. Eu só sabia que queria estar perto da família da minha mãe, dos meus, e sempre amei. E graças a Deus eu estou com eles e amo eles e sou referência da família. E muita gente se inspira nesta minha luta para prosperar, e que prosperou também graças a esta possibilidade e abertura de caminho. Mas o dia D foi quando eu ouvi uma conversa de que seria mandado embora, enfim, e eu fugi de casa. E fugindo de casa, fiquei 3 dias fora, perambulando pelas ruas do Morumbi, na região do Einstein, e decidi voltar para me vingar da família. E o vingar é que eu ia estudar, trabalhar e virar gente. Que vingança legal, hein? E voltei para casa e descobri que estava fora 3 dias, mas ninguém tinha percebido a minha ausência. E eu falei, não, eu vou ficar, vou trabalhar e vou virar gente. E graças a Deus, todos os dias tenho trabalhado nesse sentido. Quantos anos você tinha, Gilson? 14 anos, 14 quando anos. Foi o dia D. Foi o dia D. Foi o dia D. Tá. E aí, hoje eu construo oportunidades a partir da minha experiência, trazendo uma história real, concreta, pelo exemplo de superação, para que a gente tenha que viver menos situações de coitadismo, ou o coitadismo nos colocar numa condição de mais coitado, sabe? Então, quando alguém vinha e falava, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, opa, isso aqui é difícil, mas isso não vai te definir. Morar na favela não te define. Os seus problemas não definem você como empreendedor, como um cara de sucesso. Isso não define o seu futuro. Isso não define o seu futuro. Você pode construir sua própria história, desde que você não fica procurando heróis fora de você. Porque, em geral, a gente procura heróis para colocar a culpa nele. Às vezes o herói é pai e mãe, às vezes é o presidente da república, às vezes é o CEO da empresa. Esses heróis não existem fora de você. Primeiro você tem que ser seu herói. CEO de si mesmo. Para depois você trabalhar e fazer o processo de mudança no mundo através de você. Então eu acredito em mim, acreditando no Brasil, na força das favelas, na união da população, na criação de consensos e no exemplo. Porque logo quando você vai para a escola, e meu caminho foi para a escola e virei presidente de Grêmio. Então logo você cai num processo de militância que te ensina a ser culpado ou a culpar alguém. Então a gente estava sempre apontando o culpado sobre os nossos problemas na construção de um futuro para daqui 50 anos, me diziam assim, daqui 50 anos para os seus netos nós vamos ver um Brasil melhor. E eu falo, caramba, quando meu filho nasceu, eu falei, eu quero um futuro para agora, eu preciso construir essa história agora, na prática. Eu preciso que esse mundo melhor seja agora para os meus filhos também. Então foi nessa perspectiva e nessa grande virada de chave que nós reconectamos com esse sentimento e o desejo de prosperar, quando houve no Brasil um fenômeno, que aí deu um resgate nisso, que chamavam de a nova classe média. E aí a nova classe média, eu estava prefeito de Paraisópolis, eu tinha sido eleito presidente da Associação de Moradores, e nesse momento eu pensei, então vamos trazer as empresas para dentro da nossa favela. Que até então não tinha nada. Não tinha nada. Isso foi que ano, Gilson? As empresas começaram a chegar a partir de 2008. Mas eu entro na associação em 2003, 2005 eu viro vice-presidente, em 2008 eu me elejo presidente. E a partir disso nós criamos uma campanha chamada Todos Unidos para uma Nova Paraisópolis, estabelecendo bandeiras e metas do que nós queríamos. E a primeira coisa que a gente queria assim, é trazer e fortalecer o comércio. Eu me lembro que eu fui numa festa e estava o seu Samuel Klein, da Casa Bahia. Sim. E eu cheguei para ele e falei, por que o senhor não monta uma loja da Casa Bahia em Paraisópolis? Ele imediatamente falou assim, arruma um terreno que eu monto. Olha só. E nós montamos essa loja e ela está lá há 15 anos. E é uma das lojas que mais vende no Brasil. E no mês de maio, que é este mês que nós estamos gravando esse programa, que é o mês das mães, é a que mais vende no Brasil. Depois fomos falar com o seu Trabuco e seu Pancini, montamos o Bradesco. Depois fomos falar com Jesus, montamos o Santander, montamos a Caixa, Banco do Brasil e criamos nosso próprio banco.
À medida em que isso foi acontecendo, houve um grande programa de urbanização com as 3 esferas do governo e da iniciativa privada, que fez com que a gente asfaltasse todas as ruas, construiu 14 escolas, porque não tinha escola, só tinha uma escola em Paraisópolis, então nasceram outras escolas, o comércio começou a prosperar, então nós olhamos para este momento para que a gente pudesse prosperar e transformar, trazendo tanto a iniciativa privada quanto os governos para olhar para essa população. E à medida que isso foi acontecendo, nós fomos também realizando sonhos, né, que eram sonhos antigos, né, que se dava atrás dos projetos. Então, a mãe dos meus filhos, por exemplo, o sonho era ser bailarina. E aí nós decidimos criar o Balé de Paraisópolis com a Mônica Tarragó. Olha só. Aí o Mota sonhava em tocar violino, aí nossa orquestra de Paraisópolis. Orquestra. Eu sonhava em ser mosqueteiro. Lembra da Lagoa Azul, Sim. Rei Arthur, D'Artagnan, 4 vezes no ano? Aí eu queria ser mosqueteiro, eu queria lutar. Montamos os mosqueteiros de Paraisópolis com esgrima. Aí foram nascendo outros, rugby. Hoje nós somos a maior seleção de rugby, o maior celeiro de formação de rugby do Brasil é em Paraisópolis. Nós temos tanto meninos e meninas nas 2 seleções e vamos participar da Copa do Mundo na França, agora este ano. Então, fomos criando uma série de oportunidades. Hoje são 48 iniciativas que nascem em Paraisópolis e que estão sendo espalhadas pelo Brasil inteiro nas favelas, com projetos de ponta, com bons parceiros, com formação profissional, rompendo essas barreiras de que não dá para fazer rugby, que não dá para ser bailarina, que não dá, só não dá na sua cabeça. Então a gente vai rompendo e quebrando esses paradigmas de que coisas são impossíveis para quem mora na favela. É possível e nós estamos fazendo na prática. E por isso eu convido as pessoas a irem lá olhar. Porque existe um modismo neste momento sobre empreender e sobre favela e sobre as causas. Então você encontra muita gente que vai falar 3 nomes bonitos de pessoas conhecidas ou de alguma iniciativa muito legal, mas que não está aplicando, que só está modelando. A gente faz assim que temos um trabalho chamado combate à modelagem, que modela, não entrega nada. Não entrega nada. Tem que entregar, tem que mostrar. Então eu convido vocês a irem nos pavilhões do GDS constatar a nossa fazenda urbana com a agrofavela, o nosso programa de logística. Para vocês terem uma ideia, a Favela Brasil Express está desbloqueando o CEP das favelas para o e-commerce. Tem vários parceiros, posso citar os nomes? Pode, As claro. Bahia, Magalu, Americanas, Gol, DHL, as grandes empresas, Amazon, Mercado Livre, que antes tinha dificuldade para entregar na favela e por vezes bloqueava o CEP. Hoje pode ter acesso aos centros logísticos dentro da favela, onde o morador entrega diretamente à residência da população. Estamos em 8 favelas. E agora, no mês de junho, vamos completar R$1 bilhão em mercadorias entregues. Ou seja, essa favela quer consumir, mas também quer ter o direito de receber diretamente na sua residência. E nós estamos fazendo isso, ganhando dinheiro, gerando 350 empregos, e essa empresa faturou R$13 milhões e quer fazer IPO na Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos falar disso daí.